Nós vamos iniciando nossa oração, vamos fechando os olhos, elevando nosso pensamento, pedindo a Jesus que aceite a nossa imensa gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos elevando, assim, conscientes de tanta gratidão, nós vamos elevando nossas próprias vibrações íntimas a Jesus. E como sabemos que somos ainda tão inferiores, somos necessitados das bênçãos de Jesus, nós pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos venham ao nosso encontro, permitindo que os nossos anjos guardiões, o anjo benfeitor de cada um, possa se aproximar mais neste momento, para que possamos, neste tempo em que dedicamos o pensamento e o momento da vida para refletirmos, para estudarmos juntos, nós pedimos, Senhor, que o nosso benfeitor particular possa nos auxiliar a ver, olhando para dentro, buscando dentro de nós tudo aquilo que ainda nos pesa, nos tornando deficientes a caminhar nesta estrada iluminada com Jesus, leve e suave. Senhor, desejamos que a Tua vontade seja feita em nós, que assim seja. Então, vamos estudar na continuação ainda do que estávamos estudando. Semana passada, nós estávamos vendo sobre a fé, os milagres, o que significa milagre. E hoje nós vamos estudar o que está no livro de Allan Kardec, a Gênese, lá no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho. Nós vamos falar do item 14, paralítico. Como que foi? Como que aconteceu? E nós vamos fazer imaginar como que aconteceu lá na época em que Jesus estava aqui encarnado neste planeta, junto conosco, em corpo, quando Jesus, atravessando um lago, através de uma barca, ele foi até a sua cidade, Cafarnaum. Nós vamos acompanhar este relato dado por Mateus e depois nós vamos observar o que significaram estas palavras, esses acontecimentos, para que possamos refletir na nossa atual existência, de que maneira que nós estamos nos conduzindo. Se nós podemos também passar por estas situações, entendendo as leis de Jesus um pouco melhor, para conseguirmos enfrentar as nossas dificuldades atuais. Quando Jesus então entrou em Cafarnaum, todos ao redor dele, né? Um paralítico deitado em seu leito. Dizem que
era muita gente ao redor e querendo entrar onde Jesus estava, que eles não conseguiram levar até Jesus essa cama, ou esse leito, esse catre também, dá para dizer, onde estava este homem paralítico. Porque ele estava ali em precárias condições, sujo, né, imundo mesmo, e relegado. Mas ele pediu, porque ele ouviu falar que Jesus iria entrar na cidade. E ele pediu para que seus amigos levassem o seu leito até Jesus. Não conseguiram colocar para dentro do lugar onde estava Jesus devido a muita gente. Mas Jesus sentiu e foi até ele. Depois, se der tempo, nós vamos fazer ainda um olhar sobre o livro que Divaldo Franco escreveu com Amélia Rodrigues, que narra detalhes. Eu tenho que rir assim, porque eu fico tão surpresa com tudo isso. Imagina Amélia Rodrigues passa pelas mãos do Divaldo Franco detalhes dando o nome deste paralítico, e ela passa através das mãos do Divaldo as palavras que o paralítico falou depois de como é que foi que aconteceu com ele isso, os sentimentos dele. Então, se der tempo, a gente dá uma lidinha depois nisso. Jesus, então, notando a fé do paralítico, Jesus olha para o paralítico, avalia ele, vê ele, não só o aspecto físico. Então, sentindo, Jesus notando a fé no paralítico, disse a ele: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Vamos começando a pensar, quem é este homem que olha e tem este poder de dizer, teus pecados estão perdoados? Porque nós devemos saber que um paralítico sofrendo tudo isso, certamente estava sofrendo consequência de seus próprios erros de passado, né? Então, existia uma causa para esse sofrimento dele. Mas onde estava essa causa? Óbvio, Jesus sabia. Jesus conhecia toda a história. Ao olhar para ele, ao analisar ele, diante de alguém que estava ali ao redor, poderia perceber que Jesus olhava para o homem, corpo físico. Mas nós sabemos que Jesus olhou para aquele espírito. E certamente já viu os erros que ele havia passado e também naquele momento já viu todos os sofrimentos que ele havia passado até então, também viu a fé dele. E disse isso, né? Tenha confiança, perdoados te são os teus pecados. Mas, como existem hoje em dia os críticos que não perdem uma oportunidade de falar algo de mal, na época lá também tinha. E, detalhe, estava entre os escribas. Os escribas, aqueles que, porque nem todos sabiam escrever na época, né? Então, esses eram os que estavam encarregados de passar para escrita, mensagens e outras coisas. Então, podemos pensar que seriam cultos, né? Desses críticos, cultos por quê? Por causa do orgulho deles, então. Ou eles eram orgulhosos por causa da cultura, por causa dessa posição de serem escribas. Existem iguais ainda hoje entre nós. Então, o que eles disseram? Entre si, não para que Jesus escutasse. Eles disseram, blasfema, este homem está blasfemando. O que é blasfemar? Seria que Jesus estaria, olha o que eles dizem, né? Que Jesus estaria insultando aquilo que é sagrado,
Mas Jesus não estava, eles não falaram para Jesus escutar. Mas lógico, Jesus percebeu, viu, sentiu e disse ainda para eles, né? Porque Jesus percebeu o que eles estavam falando e pensando. E aí Jesus disse para eles: por que vocês alimentam maus pensamentos em vossos corações? Porque seria mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Por que Jesus disse isso? Porque se diz para um homem: ah, teus pecados estão perdoados. Não tem prova, né? Não, o que eles entendiam na época? Eles não tinham, com toda certeza, eles não tinham esse conhecimento amplo de que, alguns sim, mas de que os sofrimentos eram consequências dos erros da pessoa. Muitos não tinham compreensão de nada disso, né? E quando Jesus chega e diz: teus erros estão perdoados, aí esses escribas críticos: ah, ele está blasfemando, isso é mentira, ele está indo contra o que é sagrado para nós. Aí tu vê, então Jesus diz assim: tá, mas e o que vocês acham que é mais difícil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? O que é mais difícil? Parece um tanto estranho dizer isso. O que será que é mais difícil? Parece que é muito mais difícil dizer levanta-te e anda, né? Só que nós temos que entender isso aqui, trazer isso para dentro de nós. Porque muitos de nós ainda buscam os milagres. Ficam usando da sua vida de uma maneira irresponsável, utilizando a própria encarnação unicamente para a satisfação dos próprios prazeres, buscando só diversões, distrações, não se responsabilizam em elevar em si, não utilizam a sua vida para fazer o bem a alguém. O único pensamento é fazer o bem a si mesmo, é assegurar a própria satisfação, nada mais. Ainda sempre com desconfiança de tudo e de todos. O que significou isso? Então, já que ninguém entendeu nada, o que Jesus diz? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou no mesmo instante, pegou a sua cama e foi para sua casa. Todos que estavam ao redor temeram, ficaram, dá para dizer, apavorados, porque claro, se um homem tem um poder deste tipo, né, para fazer um homem que aguardava a morte, aferrado numa cama suja, que ele não podia mexer o próprio corpo, o que mais esse homem é capaz de fazer? Então alguns temeram e se lançaram longe, outros temeram adorando-o. Então, aqui na Gênese, Allan Kardec nos auxilia nesta compreensão. O que poderiam significar estas palavras? Teus pecados te são perdoados? Em que isso poderia interferir para a cura? Vamos entender. Dentro do que o Espiritismo nos ensina, a existência da pluralidade de nossas vidas, os males e as aflições que nos ocorrem hoje
na nossa atualidade, eles são decorrentes dos males e das aflições que nós provocamos em outras encarnações. Existem algumas faltas cometidas por nós, não somente em outras existências, mas nesta existência também, que podem gerar para nós, como consequência, males, sofrimentos, tanto sofrimentos físicos quanto outros tipos de sofrimentos morais também, financeiros e de toda ordem, aqui como nós encarnados estamos. Então, nós sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois as existências são solidárias umas com as outras. Olha isso, as existências são solidárias umas com as outras. Quer dizer, aquilo que eu não consegui curar em mim em vida anterior, Deus me oportuniza a vida seguinte para curar em mim. Deus, conhecendo exatamente o erro cometido, mas também as nossas intenções, Deus conhecendo a transformação de nossos pensamentos, Deus vai também nos trazendo as experiências mais adequadas, que vão nos favorecer a transformação, já que todos nós estamos aqui em evolução. Porém, muitos de nós, no momento em que, diante de uma provação, diante de algum problema, de alguma dor, qualquer coisa que abale a estrutura, que retire a pessoa da acomodação, a pessoa, o que acontece? Alguns se revoltam, como aconteceu ali, todos temeram a Jesus, alguns se debandaram, foram longe, medo, porque daí eles também poderiam fazer alguma coisa de mal, talvez, porque ele teria poder de fazer um paralítico se levantar, o que mais ele poderia fazer? O tipo de personalidade dessas pessoas que foram ao longe seriam pessoas que talvez não quisessem se modificar em nada? Aqueles que temeram e ficaram ali, adorando a Jesus, será que esses seriam aqueles que estavam dispostos a modificar dentro de si tudo aquilo que fosse possível para poder seguir aquele homem luminoso? Como estamos nós aproveitando a nossa encarnação? Como estamos nós pensando a respeito de tudo aquilo que nos cerca? Não só daquilo que nos cerca a nível material, mas principalmente as pessoas que nos cercam. Quais são os nossos sentimentos pelos outros? E qual é a nossa disposição íntima interna? Porque muitas vezes pode nos parecer fácil parecer ser bom. Isso é relativamente fácil. Parecer ser algo que não é de verdade no íntimo. Parecer sentir algo de bom por alguém. Parecer uma pessoa simpática. Parecer uma pessoa equilibrada. Às vezes é fácil isso. Mas nós que estamos vivendo aqui neste período de transição, nós devemos tomar consciência do que vai lá dentro de nós. Devemos, por isso, é necessário diminuir este movimento de encontro tão intenso com as outras pessoas. Eu acredito que a pandemia vem nos trazer também esse estímulo. Como a pandemia vem nos colocando dentro de casa, né? Com os nossos familiares, que são aqueles com quem nós temos os resgates a cumprir, são aqueles que mais nós precisamos auxiliar, perdoar, amar, né? E o que acontecia antes? Normalmente a casa servia para dormir, nem para comer mais, porque aí comia na rua. Então, não se tinha nem tempo
para fazer o encontro com aquelas pessoas tão importantes em sua vida. Então, o que significa isso aqui? Nós precisamos diminuir um pouco essa importância de parecer ser algo. Nós temos que tomar um tempo do nosso dia, alguns minutos do nosso dia, ou um tempo de 1 hora por semana, num dia definido, e entrar em reflexão solitária. Entrar em reflexão solitária é pensar, começar a se questionar. Quais são as minhas dificuldades? Eu tenho fé em Deus? Eu acredito na vida futura? Eu ouvi falar que o espírito não morre, que o nosso espírito daqui para frente será eterno, que o meu espírito é imortal. Eu ouvi falar. Eu creio nisso. Como eu vivo a minha vida aqui como encarnada? Será que eu uso a minha vida como encarnada também como um espírito consciente de que esta vida aqui, dependendo da maneira como eu estou vivendo, eu estou preparando para mim um futuro melhor ou pior? Que eu tenho responsabilidade e compromisso com as pessoas que me rodeiam, porque nenhuma pessoa vem ao meu encontro ou está ao meu redor por um motivo qualquer. Isso não existe. Por mais que nós tentemos pensar que a nossa encarnação, que na nossa encarnação acontecem inúmeros imprevistos, nós devemos retirar esse pensamento de nós. Nós precisamos entender que nós estamos aqui com espíritos superiores nos auxiliando na nossa evolução moral e espiritual. E que nós estamos aqui vivendo há tantas e tantas encarnações, que nós estamos recebendo bem pertinho da gente aquelas pessoas com as quais nós temos algo a resolver. Então nós podemos ter essa certeza que se nós sentirmos algo ruim por alguém ou diante de alguém, é ali que eu devo permanecer um pouquinho mais tempo orando para aprender a amar, ou perdoando para aprender a amar. E, como diz o Divaldo, não importa se não serei ou se não sou amada. Não importa. Importa se eu amo. Isso é o que é importante. Vamos continuar. Se a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele havia praticado, quando Jesus então disse para ele, teus pecados estão perdoados, é mais ou menos como se ele tivesse dito para aquele homem, as tuas dívidas estão pagas. Nesse momento, o que acontece? Anula a causa provocadora da doença. É mais ou menos como que se tivesse dito assim, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis anulou a causa da tua enfermidade. Por consequência, mereces ficar livre dela. Jesus anulou a causa da doença dele e restabeleceu
por causa da energia de Jesus. A energia de Jesus restabeleceu o corpo daquele homem que não se movia. Mas como é que começou? Primeiro Jesus vai lá na causa. E Jesus cessa a causa dizendo: a tua fé te salvou. Porque a tua fé permite que a tua dívida seja paga. Então os teus pecados estão perdoados. Nesse instante começa todo o movimento de cura física daquele homem. E ele relata neste livro que o Divaldo Franco escreveu, com a Amélia Rodrigues ditando, que o homem, então, ele sentia sempre um estado febril. E naquele momento, imediatamente, quando Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados, naquele momento ele sentiu que a febre cedeu, que ele não sentiu mais febre. Ele não sentiu mais aquele calorão que ele sentia de febre, naquele momento. E aí, claro, vamos imaginar assim, primeiro Jesus disse, os teus pecados são perdoados. Aí teve aquele burburinho todo, os escribas cochichando, o pessoal todo cochichando ao redor, porque, ok, um homem diz, teus pecados estão perdoados. Todos aguardando, mas a cura não vai acontecer, claro, porque Jesus já estava conhecido com as curas que ele já havia feito anteriormente. Então todos estavam aguardando, ansiosos por aquele momento. O que ia acontecer? Porque Jesus somente tinha dito, teus pecados são perdoados. Acalma, tenha fé, tenha confiança, Jesus disse, teus pecados estão perdoados. E aí todos ali ao redor, numa expectativa. E já os escribas falando mal, criticando. Jesus foi lá e disse para eles, o que é mais difícil, dizer teus pecados foram perdoados ou dizer para ele, te levanta? Isso nós temos que pensar. O que para nós é mais fácil? Ir numa fila de milagres? Esperar que alguém nos cure? Que alguém faça algo sobre nós para que nós possamos sair felizes? Ou será que o mais difícil é ter o perdão dos pecados? Ter o perdão dos erros que nós cometemos no passado? Será que não é isso o mais difícil para nós? Cada um de nós, todos nós cometemos erros no passado. Isso é óbvio. Não existe nenhum de nós que está aqui encarnado atualmente que não tenha erros para serem perdoados. De que maneira? Então, nós podemos pensar que nós podemos acelerar o nosso processo evolutivo. Nós podemos fazer algo por nós para que os nossos erros sejam perdoados e as nossas dores, nossas dificuldades, nossos problemas, nossos sofrimentos psíquicos, todos eles sejam cessados. Porque todos os sofrimentos são consequências dos nossos erros. Mas nós precisamos fazer algo. Enquanto nós estivermos como os escribas, criticando, não acreditando, ou enquanto nós estivermos como os escribas, sempre colocando defeito, não acreditando no bem alheio, sempre tendo uma palavra áspera, acusatória, ao invés de trabalhar dentro de nós, aprendendo a utilizar os momentos que se apresentam ao nosso redor, como momentos dados por Deus para nós. Porque veja bem, Jesus, ele veio para nos ensinar o caminho para a felicidade, o caminho para Deus. Tanto que ele diz, o caminho junto de Jesus é suave e é leve. Por que nós insistimos em caminhar por outros caminhos pesados? Né? Por quê?
porque nós temos tendências muito fortes dentro de nós. São aqueles que viram Jesus fazendo milagre e se foram embora, porque não querem se transformar. E aí nós podemos dizer o orgulho, o egoísmo. A pessoa quer fazer a sua vontade. Enquanto que nós deveríamos observar e ter essa consciência do quanto pequenos somos, do quanto necessitamos dos ensinamentos de Jesus, ou do quanto ignorantes somos. Nós temos que ter essa consciência de que nós próprios não possuímos condições de entrar nesse caminho luminoso, porque nós possuímos ainda dentro de nós muitos pesos, muitas sombras, muitos sofrimentos que nós, por ignorância, por egoísmo, por orgulho muito grande, por medo, enfim, faz parte do nosso processo evolutivo. Nós fomos cometendo erros, fizemos maldades para outros e cometemos erros, inclusive erros simplesmente de pensamento. E Deus deseja que todos nós alcancemos essa perfeição. E isso vai acontecer, obviamente, em tantas outras encarnações que teremos pela frente. Mas nós estamos aqui agora e precisamos fazer bom uso desta encarnação. E nós já conhecemos o que o Espiritismo tem a nos auxiliar, a nos ensinar. Claro que nós devemos estudar cada vez mais os ensinamentos de Jesus, porque numa frase que Jesus dizia, nós podemos ficar falando horas e horas e horas para que possamos alcançar dentro de nós aquilo que está em discordância daquele ensinamento. Desta forma, nós vamos tomando consciência do que ainda nos pesa e nos impede de alçar este voo de liberdade para um mundo de regeneração, que todos nós estamos sendo convidados. Porém, esta decisão não pode ser apenas da boca para fora. Essa decisão tem que ser íntima. Por isso que é tão importante a gente observar nestas frases aqui do Evangelho. Por exemplo, Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, aqui se referindo aos escribas. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Jesus não ouviu eles dizendo nada. Mas Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, Jesus sabe o que cada um de nós pensa. Aí nós vamos pensar assim, mas Jesus vai saber o que 8 bilhões de pessoas pensam? Bom, aí dá para dizer que além dessas 8 bilhões de pessoas encarnadas, ainda existem muitos outros bilhões de espíritos desencarnados, e Jesus conhece sim o pensamento de todos. Por quê? Porque nós não temos como entender. Aí, mais ainda aí tem um motivo para nós nos humildarmos, percebendo o quão pequenos somos, o quão poucos somos. Porque Jesus, ele sabe tudo. Sabe? E Jesus sabe não só o que estamos pensando nesse momento. Jesus sabe tudo aquilo que nós fizemos até aqui em nossas inúmeras encarnações. E Jesus sabe exatamente a força e as tendências que temos, as intenções que nós movemos dentro de nós. E por conta disso, Jesus e os seus trabalhadores fiéis, eles vão organizando os acontecimentos e por isso nada, absolutamente nada, ocorre por acaso em nossas vidas. Como nós podemos elevar a nossa fé raciocinando desta maneira? Vamos entendendo. Olha só, então, que um comentário interessante. Tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Tão fácil. Ou o que é mais difícil é dizer, teus pecados te são perdoados, ou te levanta e anda. Assim como tão fácil é dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. É uma coisa muito grande para a gente entender.
Mas este mesmo Jesus que fez estes milagres, que fez estas transformações, ele está presente em nossas vidas atualmente, este mesmo Jesus. Então aqui completa, cessada a causa, o efeito tem que cessar. É justamente o caso do prisioneiro a quem se declara: teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a lhe dizer: podes sair da prisão. Todos os nossos sofrimentos têm uma hora marcada para terminar. Todos. Mas nós não podemos ficar esperando. Por quê? A fé sem ação é inútil. O que significa isso agora? Nós precisamos usar os nossos pensamentos e a nossa encarnação para desenvolvermos a fé em Deus, em nós mesmos. Como? Trabalhando pelo bem de nosso próximo. O próximo mais próximo é o meu pai, é minha mãe, é meu filho, meu marido, quem estiver ao meu redor. Eu preciso aprender a transformar qualquer sentimento dentro de mim que seja negativo. Qualquer. O que é? Sentimento negativo: irritação, impaciência, qualquer pensamento de maldade, egoísmo, acomodação, preguiça, deixar de fazer algo dentro de casa, deixando que o outro faça, não se importando em auxiliar o próximo, desejando ficar absolutamente em repouso, em acomodação, realizando apenas aquilo que imagina ser o mais prazeroso para si, deixando com que o outro faça o que trabalhos domésticos ou outros trabalhos, sem auxiliar. Depois que nós aprendemos a fazer dentro de casa, nós vamos começar a fazer para os outros do lado de fora de nossa casa. E esta é uma virtude que precisa ser desenvolvida em nós, porque a fé em Deus ou em si, sem a ação do bem, é inútil. É inútil. Palavras de Joana de Ângeles. A fé sem ação é inútil. Mas a ação da fé não se resume a ficar ajoelhado pedindo a Deus que lhe envie a cura. Não. A fé em dedicação ao bem do próximo. Por que aquele paralítico pôde se levantar, carregar a própria maca e ir para casa? O que será que aquele homem, tocado por esta energia de Jesus, tão sublime, foi fazer da sua encarnação depois disso? E Amélia Rodrigues conta. Mas nós não temos tempo para ler tão lindo o que Amélia Rodrigues escreveu. Dizendo, imagina até o nome deste paralítico, que na Bíblia não está, pelo menos pelo que eu sei. Então, por que aquele homem ganha ainda a oportunidade de receber o corpo físico dele de volta? Será para o repouso, o descanso? Ou será para o trabalho sublime de redenção em favor daqueles outros que ele poderia levar a sua própria experiência, declarando
essa luz declarando esse poder divino sobre cada um de nós. Além do arrependimento dos nossos erros, nós precisamos fazer a reparação. Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consiga vencer. Que lindo, né? Bom, vamos fazendo a nossa oração final, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo sempre mais por tudo, Senhor, e te pedimos as tuas bênçãos, a tua luz, Senhor, a iluminar nossos pensamentos, a iluminar o nosso caminho, porque muitas vezes somos como cegos caminhando pelo mundo. Senhor Jesus, dá-nos a capacidade do discernimento para que possamos, a partir de agora, fazer as escolhas somente que estejam de acordo com as tuas lições. Que assim seja.